Então, 19º domingo do tempo comum, mês missionário, Dia dos Pais e a liturgia... Mês vocacional, né? Vocacional, mês vocacional, não é missionário, vocacional. E as vocações estão aí, né? Vocação do domingo passado do sacerdote e muito interessante a vocação dos pais nesse final de semana. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis. É importante aqui a gente colocar um pouquinho o pano de fundo. Para isso a gente precisava dar uma olhadinha um pouquinho antes ali, a partir do capítulo 16 do livro dos Reis. No capítulo 16 a gente vê a união de Acabe com Jezabel. E é justamente aquele problema lá no Reino do Norte. Acabe era filho de Amri. Amri foi o sujeito que construiu a Samaria, né, a capital do Reino do Norte. Os reinos ainda não estavam divididos. Nós estamos aqui pelo século IX antes da nossa era. E essa união de Acabe com Jezabel trouxe a força do baalismo para Israel. Né? Por quê? A união com Jezabel, que veio lá da região dos fenícios, trouxe justamente essa cultura. E Jezabel não abriu mão de continuar prestando culto a Baal. Baal, interessante, Baal em hebraico significa Senhor. Até hoje, em muitas casas lá em Israel, você entra perguntando: o Baal da casa está aí? O Senhor da casa está aí? O dono da casa está aí? E também se faz uma referência a marido, né? Marido. Vocês lembram no texto da Samaritana, Jesus disse para a Samaritana: vai chamar o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Você teve 5 e esse que você tem agora não é teu marido, né? É nesse sentido de Baal. E também tem uma relação, obviamente, com a idolatria. E é isso que Elias para nós, né, comunidade Nossa Senhora do Carmo, é importante, é um ícone importante para nós. Na semana passada, a gente estava refletindo sobre a transfiguração. E vocês lembram quem é que aparece ao lado de Jesus na visão dos 3, né? Elias com quem? Com Moisés, né? Então vejam lá. Isso no capítulo 16, a gente vê a introdução do baalismo. Não é só esse texto, mas esse é bastante forte. Lá no capítulo 17, também a gente vê aquela história da viúva de Sarepta, lembram? Que a viúva é símbolo de Israel que se afastou do Deus de Israel, se afastou de Javé, né? E Elias faz com que o pão não falte na casa dela, né? E também ressuscita o filho dela. Bastante interessante. No capítulo 18, a gente vê aquela disputa entre o baalismo e o javismo, que é aquele momento em que são colocados dois animais em sacrifício e há um desafio, né? Elias pede para que o deus Baal venha sobre aquele sacrifício, e vem 400 sacerdotes, 400 profetas de Baal e ficam cantando e rezando, e Elias até provoca: canta mais alto, como ele é um deus, deve estar ocupado, deve estar fazendo negócio, deve estar com alguma ocupação, então canta mais alto. E obviamente o deus de Baal não vem. E quando Elias invoca o deus Javé, antes disso ele manda molhar a oferenda, né? Manda molhar de novo até ficar cheia de água, e quando ele invoca o Deus de Israel queima aquele holocausto, né? E na disputa, quem perdesse merecia a morte. E Elias manda matar ou mata os 400 sacerdotes de Baal. E é por causa disso, isso é o pano de fundo do nosso texto de hoje, né? No capítulo 19,
Vocês lembram que Elias foge porque Acaz conta para Jezabel o que Elias fez com os profetas dela, os profetas de Baal. E Jezabel diz: pode ter certeza que você vai morrer. E ameaça Elias. E aí Elias foge. Vejam que o texto de hoje nos lembra alguns detalhes da comparação, da lembrança de Elias com Moisés. Isso é bastante forte também e importante para nós hoje, né? Por quê? Porque vocês lembram que Moisés também fugiu do Egito, né? E Moisés foge do Egito e sobe a montanha. E lá na montanha ele tem aquele encontro com a sarça ardente, aquela sarça que queimava, mas não se consumia. E ele tem a revelação de Deus e do nome de Deus, né? Então veja, isso é o que está por trás aí, né? Então Elias também fugiu. E naqueles dias, ao chegar a Horebe, olha aí, Horebe, o monte de Deus, e o monte sempre vai nos lembrar. Quando a gente se deparar com monte, com montanha nas Escrituras, isso está nos remetendo à experiência do Sinai. A gente sempre tem que fazer essa relação, né? A experiência da revelação. E o Sinai, obviamente, é muito forte para o judaísmo e para o cristianismo por causa de Moisés, né? Então, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. Isso aí, essa gruta, vocês lembram lá do capítulo 33 do livro do Êxodo, quando o Senhor manda Moisés entrar na fenda do rochedo, né? E porque Deus vai passar. Então, são essas as referências, são essas as lembranças que nos vêm, né? E essa gruta é a mesma gruta, é a fenda do rochedo, é a mesma, lá no Horebe, é a mesma gruta onde Elias também faz a experiência. E por isso eles também aparecem lá na transfiguração, né? E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. O que nos lembra? Vento forte, terremoto, fogo, exatamente a experiência do Sinai, né? Mas vejam que o texto preserva Moisés, né? Porque isso, quando aconteceu na experiência de Moisés, Moisés se encontra com o Senhor. E nesse caso o texto diz: mas o Senhor não estava em nenhum desses elementos. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Murmúrio de uma leve brisa. A leve brisa que anuncia, depois da lei, depois da experiência de Moisés, anuncia o profetismo. Elias defendia o povo das injustiças, da exploração, da opressão e, sobretudo, da idolatria, né? Elias é ícone do profetismo justamente por causa disso. E aí ele ouve o murmúrio dessa brisa. E Elias cobriu o rosto com um manto. O que acontece com Moisés lá no capítulo 34 do livro do Êxodo? Lembra? Ele também cobre o rosto com o véu, né? E aí ele saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então, muito rica essa leitura, né? Nos lembra o monte, nos lembra Moisés, nos lembra o Sinai e nos faz essa referência a esse grande ícone que é Elias. O Salmo, né? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Salmo 84 e 85. É a paz que ele vem anunciar.
Vejam que interessante lá no versículo 13, né, o último versículo, o penúltimo e o último. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente. Olha o que é condição da paz. Para que haja paz, precisa haver justiça. A justiça andará à sua frente. E aí sim a salvação há de seguir os passos seus. Muito legal. São Paulo aos Romanos, segunda leitura. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Ele fala da experiência dele, né? Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça. Então, essa grande tristeza, né? Ele, que era fariseu, né? Filho de fariseus, educado por Gamaliel, conhecedor profundo da lei, conhecedor profundo das escrituras, do profetismo, ele tem essa dor de que os que são da raça dele, em favor dos meus irmãos, os da minha raça, não perceberam que Jesus é o Messias. Não perceberam o que ele percebeu. E isso lhe dá uma grande tristeza. Eles são os israelitas. A eles, olha o que pertence aos israelitas. Da onde vem Jesus. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Olha, vejam aí os fios de ouro das Escrituras, né? Esses são os fios de ouro do Primeiro Testamento, né? A promessa, o povo eleito, os patriarcas, filiação adotiva, as alianças, né? E ele se entristece porque uma parte dos israelitas, uma parte dos judeus que tiveram todas essas experiências não perceberam ainda que Jesus é o Messias, o Cristo que ele anuncia. Então, deles é que descende, quanto à sua humanidade, o Cristo. Jesus era judeu, né? Filho de judeu, o qual está acima de todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. É muito rica essa leitura para a gente, né? Vejam no que o cristianismo, né? Ele faz toda essa referência para apontar para Jesus. O cristianismo, ele diz, deles é que descende quanto à sua humanidade, claro, né? Nós estamos falando do aspecto humano. Descende o Cristo. Então, toda a base da Escritura sustenta Jesus Cristo, né? Anuncia Jesus Cristo. Super rico. E o Evangelho, né? Também continuação. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Interessante, né? Ele vai despedir as multidões e fala, vamos ir na minha frente aí lá para o outro lado do mar. Mas como? Vamos atravessar o mar? Né? Depois eu vou. Depois de despedi-las, olha o que ele faz. Jesus sobe ao monte para orar a sós. Olha o monte aí de novo. Nós sempre precisamos ter essa sacada, quando aparece o monte, né? E Jesus sobe ao monte. O monte tira a gente da horizontalidade, né? Tira da humanidade, aponta para o alto, né? O monte aponta para o alto. E Jesus sobe ao monte para orar a sós. A noite chegou. Olhem, vejam aí os elementos. A noite chegou, noite, trevas. E Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Vejam só.
barca agitada pelas ondas, então água, né? E vento. Pelas 3 horas da manhã, aqui a tradução é limitada, porque o texto original diz na 4ª vigília da noite, né? E a vigília, no conceito semítico, tem 4 vigílias, cada uma de 3 horas. Começa às 18 horas, a primeira vigília, termina às 21, a segunda começa às 21, termina às 24, a terceira começa às 24, termina às 3 da manhã, e a 4ª vigília da noite começa às 3 e vai para o amanhecer. Então, por isso fica limitado aqui, às 3 horas da manhã a gente pensa, está escuro ainda, né? Mas está apontando para um amanhecer. Então, se era noite, né? Já que se fala em noite, antes, nós estamos pensando em trevas. Jesus ainda não está ressuscitado. Mas Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Vejam que quando a gente pega lá o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro e o segundo versículo do livro do Gênesis, no capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2. Ora, a terra estava vazia e vaga. Vazia e vaga, símbolos do caos. As trevas cobriam o abismo. Trevas, símbolo do caos. Abismo, símbolo do caos. Mas o Espírito de Deus, o sopro de Deus, em algumas traduções o vento de Deus, mas é ruar, é justamente o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Isso é uma referência importante para a gente, né? Porque nós temos que fazer essa leitura não é uma leitura física, né? É uma leitura teológica. Então, esses elementos que são caóticos, nos mostram que se o Espírito de Deus obviamente é cósmico, né? Então, diante do caos da humanidade, existe o Espírito de Deus que é cósmico. E aqui eles pensam, é um fantasma, estava vento, era noite, né? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu. Sou eu é justamente o nome de Deus revelado a Moisés lá no livro do Êxodo, no capítulo 3. E Jesus traz isso no seu próprio nome, Yehoshua, né? Sou eu. Não tenhais medo. Ele diz para a gente, não tenhais medo. Então Pedro, e Pedro simboliza a igreja, né? Pedro é símbolo da gente, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Na realidade não é Jesus que está sendo testado, né? Somos nós que estamos sendo testados, né? Vem, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? E é exatamente a leitura teológica que a gente precisa fazer, né? Claro que existe uma leitura física dessa historiografia criadora que o autor do texto escreveu, que é importante, que é legal para a gente refletir, mas existe uma leitura teológica, espiritual desse texto, importante, que nos remete àquilo que a gente viu na primeira leitura, né? A experiência do Sinai, a experiência de Moisés, que nos lembra dos primeiros elementos, que nos trazem o que é caótico e o que é cósmico, né?
Jesus vem caminhando sobre as águas, o Espírito de Deus pairava, né? Jesus vem caminhando. Então, a partir do momento que a gente acredita no Cristo morto e ressuscitado, a gente ouve: coragem, sou eu. Nós precisamos dar esse passo, né? Nós precisamos dar esse passo e acreditar no Cristo morto e ressuscitado, na mensagem teológica e espiritual que esse texto nos dá. E aí a gente grita para Jesus, né? Porque a gente, às vezes, a nossa fé é como a fé de Pedro, balança diante de todos os problemas. O Roger estava falando dessa semana atribulada que ele teve. Quem de nós não tem problema, né? Quem de nós não tem desafios? Quem de nós não tem dificuldades? Quem de nós não duvida? Mas se a gente tiver fé, a gente vai ouvir: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. E aí, se a gente ainda gritar, né? Senhor, salva-me, ele estende a mão e nos pergunta, né? Homem fraco na fé, por que duvidasse? Assim que subiram no barco, o vento acalmou. Jesus ressuscitado está com a gente, passa a turbulência, né? A gente consegue enfrentar as dificuldades. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: olha, novamente, domingo passado nós vimos os três se prostrando diante de Jesus, né? Transfigurado. Eles prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Elias, alimentado pelo pão, vocês lembram lá no capítulo 19, no comecinho, ele quer a morte, ele pede a morte, e ele diz, quando ele sobe no monte, né? E ele está dormindo, o anjo vem e diz: acorda, Elias. Elias olha e tem lá pão sobre uma pedra quentinha e água. E o anjo diz para ele: levanta e come. E Elias levanta, come, mas o texto diz: e volta a dormir. Só que o primeiro anjo está lá, só anjo. Aí o segundo anjo diz: o anjo do Senhor. Quando vem o anjo do Senhor, acorda Elias de novo e diz: levanta-te e anda, o caminho é longo. Nós até cantamos isso, né? Levanta-te e come, da irmã Miriam, que o caminho é longo, caminho longo. Quando a gente se alimenta de um pão apenas angélico, a gente continua prostrado, deitado. Quando a gente se alimenta do pão espiritual, a gente levanta e anda. E diz que Elias caminhou 40 dias no deserto antes de ter aquela experiência de se encontrar com Deus no Monte Horebe. Esse é o nosso desafio da liturgia desse final de semana: nos encontrar com Jesus morto e ressuscitado, dizer para ele: eu tenho medo, mas ele diz: não tenhas medo, sou eu. Vamos refletir um pouquinho, tá bem?